Nós devemos lembrar sempre de que Deus é a única causa. Não existe outra causa para a realidade, não existe outra causa para a nossa existência ou para a existência de tudo o que foi criado. Tudo o que existe realmente existe porque foi criado por Deus. E isso não é de forma metafórica ou religiosa, isso é de forma real. E você pode comprovar isso, e todos nós podemos comprovar isso a qualquer momento. E eu vou ensinar isso hoje para vocês, tá bom? Mas o que eu venho te dizer aqui é o seguinte: no ego, nós temos o poder de manifestação. O que é manifestação? Tornar material, pegável, né? O espírito, o amor, a criação em Deus é a única realidade. A matéria, ela não é real, apesar de ela ser palpável. Ela é energia e vibração. Ela é uma informação, energia e vibração, que se torna concisa e para nós se aparenta como matéria, mas isso já foi comprovado que não existe, que a matéria não existe, né? No entanto, nós temos um corpo que nós chamamos de material, casas, carros, ruas e outras coisas que nós chamamos de material. O que existe é só o que Deus criou. Essas manifestações que nós fazemos, essas manifestações que se veem e que vão, elas não são reais. O que não tem alma, o que não tem vida, não existe, mesmo que se manifesta. Por exemplo, o medo. O medo não tem vida, ele não tem alma, então ele não existe. Mas mesmo assim nós o manifestamos. Por que nós manifestamos? Porque enquanto o ego, nós temos um pouquinho desse poder, nós acessamos um pouquinho desse poder de cocriação nosso, do divino em nós, tá? Então o nosso medo, ele se manifesta na nossa vida porque nós mesmos o criamos. Nós damos vida a eles, só que nós não podemos dar vida ao que Deus não deu vida. Então nós manifestamos o medo, mas ele não existe. E quando um terapeuta de um curso em milagres, alguém que passou pelo meu curso, pelas minhas palestras, pelas minhas aulas e tem esse conhecimento, ou adquiriu de outra forma também, tem essa consciência de que a realidade é só o que Deus criou, porque Ele é a única causa, e o que não é criado por Ele não existe, dissolve a irrealidade instantaneamente. A isso damos o nome de milagres. Então a dor, a doença, a morte, a escassez, o sofrimento, o medo, eles não são reais. E por não serem reais, eles podem ser corrigidos com milagres. Corrigidos com milagres. Corrigidos com a correção da nossa mente, que criou essa dor, esse sofrimento, tá? Milagres podem ser instantâneos ou podem demorar um pouco mais de tempo. O que vai fazer essa diferença não é quem opera os milagres ou a força de Cristo que opera através do milagre em mim e em você. Mas o que faz com que ele demore um pouquinho mais é eu aceitar receber verdadeiramente, tá? Eu não duvidar, eu não sentir medo, eu me entregar e eu querer isso realmente, tá bom? É isso que faz a diferença, é isso que faz o milagre acontecer instantaneamente ou demorar um pouco mais. Ele vai acontecer. Quando a cura foi dada, ela é recebida sempre, tá? Mesmo que às vezes a gente não entenda o que foi curado, né? Mas é sempre curada a causa, tá? Que dissolve a irrealidade. Esse é o mecanismo por trás dos milagres. A verdade é o simples mecanismo por trás dos milagres. A verdade é que só existe o que Deus criou. O que Deus criou não existe, então ele passa a ser dissolvido quando alguém que tem a consciência da verdade
se impõe perante ao que não é real, né? Quando a gente traz essa consciência crística e a gente pede a manifestação da vontade de Deus, que é a manifestação da realidade, ela opera. Não é incrível? Tudo está disponível para nós o tempo todo, basta pedir. Lembra que Cristo falou? Tudo que pedires crendo que receberam, receberão, né? Tudo o que eu pedir crendo que eu já recebi, eu receberei. Cristo não falava só em parábolas, não eram analogias. A gente quis entender de forma parábolas, de forma analogias, para que a gente não entendesse. Nosso ego quis não entender, para que cada um fosse interpretar de um jeito. Nós inventamos coisas a partir do que ele falou, para não manifestar a nossa realidade, porque a gente tem medo de Deus. No mais profundo de nós temos medo de Deus. No curso em Milagres, Cristo fica um tempão trabalhando a nossa mente para que a gente volte a fazer as pazes com Ele. Porque em última instância, todos nós, em algum grau, temos um pouco de raiva de Cristo, um pouco de negação, um pouco de medo, né? É impossível fazer o que ele ensinou, né? Então todos nós temos um pouco disso. Por que ele não falou claramente? Gente, ele falou muito claramente, muito literalmente, né? Só que a nossa consciência não permite isso. Por quê? Porque ela acredita só no que ela tá vendo com os olhos, no que ela toca com as mãos. Então, buscar um conhecimento mais abstrato da realidade, porque Deus não é matéria. Você acredita que Deus é matéria? Tá longe de entender quem é Deus, muito longe, né? Mas a consciência dele, mesmo assim, tá dentro de você. A qualquer momento que você quiser acessar verdadeiramente, ela se mostra para você. O que demora nesse processo é nós nos despirmos do ego, porque se tiver uma manchinha de medo, o amor não consegue se manifestar. O amor Deus, o amor incondicional, ele não consegue se manifestar se tiver uma manchinha de medo. E o que é de nós, então, que fomos criados no mundo do medo? Nascemos com medo, vivemos com medo, morremos com medo, somos professores do medo o tempo todo. Não corre que você vai cair, não come isso que vai te fazer mal. Não deita de barriga cheia, bota o casaco senão vai gripar. Nós somos professores do medo 24 horas por dia. Aprender a desfazer tudo isso é o que demora um pouco mais de tempo, porque a consciência de Deus já está dentro de nós. É nós limparmos todo esse medo, entregarmos com verdade para o Espírito Santo e ter um único propósito na existência, que é lembrar de Deus, é manifestar Deus em nós. E Ele vem se manifestando muitas e muitas e muitas vezes, em nós e através de nós, tá bom? Um beijo de luz e até mais.